Olá pessoal, meu nome é Vinícius Barbosa de Paiva e nesse vídeo nós vamos resolver a questão de matemática número 48 do vestibular da UENG do ano de 2023. Bom, a nossa questão aqui, ela traz o seguinte texto. Seja A uma matriz 2 por 2, duas linhas e duas colunas, onde o primeiro elemento na posição A11 é o seno de x, A12, 1, A21 cosseno de x e A22, 1, com x maior do que zero e menor do que 2π. E sabendo que determinante da matriz A é igual a zero, temos que x é igual. Nós temos aqui 4 opções. Então, aqui nós temos uma questão que ela traz aqui o assunto de determinante, que é uma propriedade de matriz quadrada, e traz junto também aqui o assunto de trigonometria, tá? Então, perceba aqui que eu quero descobrir quais são os valores de x. Esses valores vão ser valores maiores do que zero e menor do que 2π, tá? Então, entre 0 e 360 graus, de modo que o determinante dessa matriz tem que ser igual a zero. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular o valor desse determinante. Uma vez aqui que essa matriz é de ordem 2, duas linhas por duas colunas, o determinante dessa matriz eu calculo da seguinte maneira. Eu multiplico os elementos da diagonal principal, seno de x vezes 1 vai dar seno de x, menos, multiplico agora os elementos que estão na diagonal secundária. Cosseno de x vezes 1, essa continha aqui vai dar cosseno de x. Então, esse é o valor do determinante. Foi falado para mim que o meu determinante ele é exatamente igual a zero. Então, agora eu vou pegar aqui esse valor do determinante e vou igualar ele a zero. Então, aqui eu vou obter o seguinte, seno de x menos cosseno de x é igual a zero. Vou pegar agora aqui esse cosseno negativo e vou passar ele para o segundo membro. Daqui eu vou ter que seno de x é igual a cosseno de x. Então, percebo que eu tenho agora aqui uma igualdade trigonométrica. Eu quero descobrir quais são os valores de x entre 0 e 2π, de modo que o seno seja igual ao cosseno. Então, agora eu vou resolver essa equação aqui que eu chamei de asterisco. Para isso aqui agora, você tem que ter um bom domínio aqui do assunto de trigonometria. Então, vamos para a próxima página nossa agora aqui, Eu quero resolver seno de x igual a cosseno de x. Nós vamos focar primeiro aqui, somente no primeiro quadrante. O primeiro quadrante, o meu ângulo aqui, vai de 0 até 90 graus, que nada mais é do que π sobre 2. Lá dos meus ângulos notáveis, você tem que saber aquela tabelinha de 30, 45 e 60 graus. Então, dessa tabelinha aqui, você percebe que no primeiro quadrante, aonde que o seno é igual ao cosseno? Você vai ver quando você tem um ângulo aqui de 45 graus. Então, o valor de x que faz o seno ser igual ao cosseno de x no primeiro quadrante, nada mais é do que o seu x igual a 45 graus. Perceba que eu vou passar isso aqui agora para radianos. Então, 45 graus é a mesma coisa que o seguinte, 2π equivale a 360 graus. Se eu dividir aqui tudo por 2, π equivale a 180 graus. Para eu fazer o 180 virar 45 graus, basta eu dividir isso aqui tudo por 4. Então, 180 por 4 vai dar 45, e 45 graus nada mais é do que π dividido por 4. Então, vamos lá. Qual é o valor de x que faz o seno de x ser igual ao cosseno de x? 45 graus ou π sobre 4. Agora, vamos lá no meu ciclo trigonométrico. Aqui, eu tenho o meu primeiro quadrante.
Você tem que saber, ó, que no primeiro quadrante, tanto seno quanto cosseno é positivo. No segundo quadrante, seno é positivo e o cosseno é negativo. No terceiro quadrante, seno negativo, cosseno negativo. E no quarto quadrante, seno negativo, cosseno positivo. Onde eu quero chegar aqui, ó. Para o seno ser igual ao cosseno de x, isso acontece tanto no primeiro quadrante quanto no terceiro quadrante. Ou seja, no primeiro quadrante o seno e o cosseno é positivo e eles são iguais, porque esse ângulo aqui vale 45 graus. Consequentemente, no terceiro quadrante, o meu seno vai ser igual ao cosseno. Só que agora eu tenho que passar esse ângulo aqui do primeiro quadrante para o terceiro quadrante. Então, para eu trabalhar aqui, ó, do primeiro quadrante para o terceiro quadrante, eu tenho que fazer aqui a continha, que é o seguinte, ó, π mais alfa, onde esse alfa meu aqui, ó, nada mais é do que π sobre 4. Então, aqui vai ficar π somado com π sobre 4. Vou chegar agora aqui e tirar o MMC, ó, que vai ser 4. 4 dividido por 1, 4 vezes π, 4π. 4 por 1, 4 por 4, 1 vezes π, π. 4π somado com π, eu chego aqui em 5π sobre 4. Esse aqui é o meu ângulo que está no meu terceiro quadrante. Moral da história. Os valores de x que faz o seno de x ser igual ao cosseno de x são 2. Vai ser o meu π sobre 4 no primeiro quadrante e 5π sobre 4 no terceiro quadrante. Resposta, então, aqui para a nossa questão, letra B de bola. Aqui, ó, eu estou te apresentando aqui, ó, o gráfico da função f de cor verde, tal. Esse aqui, ó, a minha função f de x, que na verdade é a função seno de x. E tenho aqui essa função aqui de cor, digamos, vermelha, que é g de x igual ao cosseno de x. Você vai ver que esses dois gráficos aqui, ó, eles se intersectam tanto nesse ponto, quanto nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, o meu x vale π sobre 4, e nesse ponto aqui o meu x vale 5π sobre 4, que é a resposta aqui da nossa questão, ok? Espero aí que você tenha acompanhado a resolução. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.